Então, vamos começar com o primeiro capítulo, nas zonas inferiores. É o André Luís que está, portanto, a falar sobre a sua situação nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos hastos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível de esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos iriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me muitas vezes. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde um lar, a esposa, os filhos. Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência. Preferia a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso património nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De facto, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito.
A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maiores sacrifícios. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade económica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecidos de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse à maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Portanto, André Luiz encontrava-se aqui nas zonas inferiores, mas ele começa a ter consciência da sua situação de espírito, porque é quando ele toma consciência do seu estado que ele começa a narrar toda a situação de qual ele não deixa a sua consciência lembrá-lo, porque ele conseguia já perceber o quanto de errado tinha sido a sua vida. Há aqui um pormenor muito interessante também, ainda no que se refere às zonas onde ele estava, que diz assim: a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecem de muito longe. Isto quer nos dizer que todos os locais da Terra, espaço físico e, neste caso, espaço espiritual, todos são iluminados pela mesma luz de Jesus, e de Deus, porque a luz de Deus brilha tanto para as zonas superiores como para as zonas inferiores. A densidade em que os espíritos em que nós nos encontramos é que não nos permite ver com clareza a luz que está arraiando para nós. Por isso, André Luiz aqui diz que a luz parecia alvacenta, como se fosse baça, mas isso era pela sua situação de densidade que não conseguia ver essa luz. E o mesmo se passa connosco. Nós não conseguimos determinados conhecimentos, entendê-los e exemplificá-los, porque ainda estamos
densos, ainda temos alguma densidade e isso nos torna dificultoso a forma de nós percebermos melhor as coisas. Portanto, o Pai do céu, Jesus, ilumina a sua luz de igual modo para todos os cantos da terra, até para os cantos mais trevosos, mais inferiores. Tudo tem a luz do Pai. Então, como eu estava a dizer, André Luiz já começava a entender a sua situação de espírito. Portanto, a consciência dele já o atormentava, porque a consciência é um atributo do espírito. Nós já aprendemos isso no estudo da nossa doutrina, que a consciência é um atributo do espírito. Portanto, e a consciência já o atormentava. Ele não queria encontrar-se com esses momentos em que a consciência o fazia despertar para as coisas. Ele tinha esse receio, ele não queria tomar conhecimento da realidade que tinha vivido enquanto encarnado. E por isso também fazia parte dos tormentos dele. E ele nos diz que, em verdade, não fora um criminoso. E realmente ele não foi um criminoso direto, digamos assim, porque todos nós, ou na maioria, quem já leu O Nosso Lar, ou quem já viu o filme, sabe que ele, devido aos excessos de bebida, ele teve uma doença no seu fígado que o levou ao desencarne. Portanto, a doença do seu fígado foi provocada pelos excessos que ele cometia. Portanto, ele não foi, digamos assim, um criminoso, mas no fundo ele foi também culpado da situação que ele passou. Portanto, ele não era criminoso, como diz, no seu conceito, portanto, no conceito dele. Portanto, ele diz-nos que não foram criminoso e que a filosofia do imediatismo absorveram, que era a forma como ele vivia. Porque ele só queria saber do obter, só queria viver para o momento, só queria construir seus sonhos para aquele instante. Ele foi igual a todos nós. Nós somos muito parecidos com André Luiz. E com a continuação do estudo, vamos ver que assim é, sobretudo aqui neste primeiro capítulo. Ele diz aqui também que os pais tinham sido excessivamente generosos para com ele, diz-nos aqui no livro. Pais esses que na época ele não soube dar valor, nem tampouco sentir-se grato. E isso também era uma forma que lhe pesava, ele ter consciência dos pais que teve, dos pais que lhe facilitaram toda a sua vida académica, sem que ele tivesse problemas, sem que ele tivesse que fazer sacrifícios. E, portanto, ele também se debatia com esse peso de consciência. E diz-nos também que vivera todos os vícios da mocidade. Construiu um lar, tinha filhos, tudo tinha feito para conseguir a tranquilidade económica do seu núcleo, do seu grupo familiar. Família que André Luiz nos diz, prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Ou seja, ele tinha este conceito, eu quero, eu posso, eu mando. Tudo à sua maneira egoísta. Diz-nos também que habitou a terra, gozar-lhe os bens e colher as bênçãos da vida. Portanto, ele conscientiza-se que Deus que lhe permitiu habitar a terra e ele não lhe colheu bênçãos nenhumas, não deu nada em troca dessa vida que Deus lhe deu. Nem tampouco nada aprendeu com ela. Deliciara-se com os júbilos da família, esquecendo-se de estender essa bênção divina à imensa família universal. Portanto, o conceito que ele tinha da família era só os que estavam ali, mais nada contava à sua volta. Portanto, nenhum estranho, nenhum desconhecido poderia ali naquele espaço ser amparado pelo seu conceito de família. Tudo isso produzido pelo seu egoísmo. Portanto, ele diz-nos que era surdo a comezinhos deveres de fraternidade. São palavras de André Luiz. Fraternidade estava fora do seu contexto de vida. Portanto, ele vivia num núcleo muito restrito familiar, em que as coisas também eram só à sua maneira, à sua forma de ser.
E se nós formos ver isso, nós somos muito parecidos assim também com André Luís, porque no que se refere até aos nossos filhos, nós damos tudo. Nós fazemos, nós pudermos passar, que não podemos, se pudéssemos passar por ele as tribulações da vida, nós passávamos. Nós fazíamos isso por eles. E esquecemos que muitas das vezes é necessário esse caminhar para que eles também despertem. É preciso que eles caminhem pelos próprios pés, não é? Porque pertence-nos o caminho. Claro que os nossos pais nos podem dar um conselho, nos podem ajudar, mas nós, eu sou mãe e sei que é assim, não é? Eu tento ser melhor hoje um pouquinho, mas também era assim como André Luís, e com certeza ainda sou. Mas isso não fortalece os nossos filhos, não é? Não fortalece os nossos filhos. E muitas das vezes nós damos-lhe tudo. Eles vão para a música, eles vão para a dança, eles vão para tudo, para o ginásio, para tudo. Que nós queremos que seja assim, porque a sociedade está composta de todas essas coisas para as crianças. E raramente lhe falamos em Deus, lhe falamos em Jesus. O que é que Jesus veio fazer à Terra? Nós até nos esquecemos de falar aos nossos filhos do o que é que se festeja do Natal. Os meninos hoje já não falam no nascimento de Jesus, falam no Pai Natal, porque somos nós os culpados. Nós esquecemos esses conceitos de Deus e André Luís fala-nos aqui do conceito religioso que estava esquecido nele. Embora ele tivesse já lido alguma coisa do Antigo Testamento, já tivesse lido o Evangelho, mas isso eram coisas de passagem, não eram importantes para ele. E ele, claro, leva todo este tempo no umbral, martirizando com toda esta situação que ele próprio viveu na Terra, não é? E nós, como dizia, somos parecidos com André Luís. Se nós pensarmos bem, nós temos reações desta forma. Esquecemos no nosso dia-a-dia, estamos preocupados com o nosso lar, com o ter, com o comprar, com o dar, e esquecemos-nos dos nossos conhecimentos precisos para a nossa evolução espiritual, porque nenhum é daqui, todos nós partimos um dia. E ele diz-nos então que, enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os gérmenes que o Senhor da vida colocara em minha alma. Portanto, ele não desenvolveu aquilo que o Pai nos dá a todos. Portanto, o Pai coloca-nos a todos as sementinhas, não é? E dá-nos a nossa existência para que nós possamos burilar o nosso caminho, modificando nossos passos, não é? E um dia somos levados, porque ninguém veio para ficar, e vamos nos deparar com estes problemas que André Luís também se deparou. Não é? Dada a sua densidade do seu perispírito, ele sentia tudo isso, não é? E mesmo até quando ele diz também que sentia os pulmões a respirarem, isso era porque a densidade do seu perispírito, toda a gente aqui já ouviu falar, eu também não me quero alargar muito, porque há muita coisa mais para a frente nos outros capítulos que vão esclarecer tudo o que está aqui neste capítulo e até no segundo capítulo, que ficará para a semana, vão esclarecendo estas coisas. E portanto, eu agora perdi-me um pouco. Ajudem, por favor. Exatamente, portanto, a densidade do espírito, portanto, o espírito aloja em si, não é? É o disco rígido que nós temos, que é o elo que liga o espírito ao nosso corpo, e portanto ali fica registado tudo aquilo que nós fazemos e todo o caminho que fazemos e que percorremos, que não é o mais correto, no caso de André Luís e de todos nós, muitas coisas no nosso caminho não são as corretas, nós provocamos isso em nós, essa densidade, que um dia na nossa partida nós vamos sentir essa densidade, iremos ter mais dificuldades. Então eu gostava de ler aqui este último parágrafo, aliás é o último, e a continuação do que estava a dizer aqui. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas,
não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Portanto, ele, pelo seu bem-estar, ele não deixou que outras coisas nele se desenvolvessem. Não adestraram órgãos para a vida. Era justo, pois, que aí despertasse à maneira de aleijado, que, restituída ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. E ele vem aqui neste último parágrafo, numa exortação, numa prova de amor para conosco, num conselho, digamos assim, cada um irá entendê-lo como bem achar, em que nos diz: ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Portanto, ele refere-se aqui ao nosso desencarne. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Soai agora para não chorardes depois. O primeiro capítulo, como disse, aliás, eles são todos pequeninos, tanto o primeiro como os seguintes, eles são pequeninos, e ele ainda vai ficar ainda algum tempo aturdido, mesmo até no segundo capítulo, ainda há algum tempo em que ele se encontra aturdido. E André Luís amorosamente nos enviou esta obra através de Francisco de Cândido Xavier, para que realmente nós despertemos. E se repararam tantas obras que estão aí também, temos a doutrina, temos o Espiritismo que nos ensina, e nós, se quisermos tomarmos consciência verdadeira, e eu falo isso por mim, é tão difícil nós mudarmos as nossas coisas, não é? Às vezes pensamos que ali já não erramos, mas há uma situação em que se depara aquele obstáculo e nós caímos de novo, não é? Mas isso não é mal nenhum. Cair não tem mal. O que é preciso é que não nos deixemos cair na queda, não nos deixemos ficar prostrados, que nós peçamos ajuda a Jesus, que nos ajude de novo a levantar-nos, que nos estenda a mão. E Jesus deu-nos esse exemplo na subida do Calvário, quando ele subia com o madeiro aos seus ombros. Jesus tinha força espiritual para poder carregar aquela cruz. Tinha força espiritual para isso. E ele quis nos mostrar o peso da cruz, que também ele deixou cair os seus joelhos, mas que um sirineu o foi ajudar a levantar a sua cruz. Isto é um exemplo para nós. Nós temos a nossa cruz que nos pertence, porque a dele não lhe pertencia. Era nossa, pertencia-nos a nós. A que temos hoje pertence-nos, não é? Mas ele também não quer que a carreguemos assim, de uma forma desastrosa. Não, porque ele alivia a nossa cruz. Ele alivia a nossa cruz. Nós, muitas das vezes, com a nossa falta de fé, não é? Com a nossa falta de fé, achamos que não, que ele se esqueceu de nós. E Jesus não se esquece de nós, e nós temos o exemplo de todo o estudo que se vem efetuando, deste irmão amoroso André Luís, que amorosamente, nós tudo aquilo que tivemos aqui a dizer, não é uma crítica ao que André Luís foi, não é uma crítica, é quase como agradecer-lhe que ele nos trouxesse para nosso esclarecimento o que nos pode acontecer se nos mantivermos de olhos fechados, de consciência invigilante, não é? Ele traz-nos, através da sua obra, todos estes conhecimentos. Então, meus queridos irmãos, dou por finalizado este capítulo. Espero que tenham compreendido bem, que se não compreenderam, que peguem no livrinho, quem o tenha, ou então que vão ver a palestrazinha, para realmente nós conseguirmos perceber estes mecanismos que se passam connosco. Não é por falta de misericórdia de Deus que nós, ao partir, nos encontramos em situações de inferioridade, em regiões inferiores. Fomos nós que criamos em nós
esse espaço. E isso deve nos alertar para que nós possamos partir já com algum conhecimento. Claro que vamos todos adormecidos, digamos assim, mas todos nós vamos despertar. E então vamos despertar com as nossas realidades. Então que Jesus nos ajude a todos nós que aqui estamos, porque nós estamos todos no mesmo patamar. Não há aqui patamares acima e abaixo. O patamar de todos nós é o mesmo. Estamos todos no mesmo patamar, todos nós fazendo um esforçozinho, não é? Às vezes conseguido, outra vez não. Mas todos nós estamos fazendo o nosso esforço. Por isso estamos aqui, neste dia de estudo. Porque quem está aqui neste dia de estudo quer aprender, quer mudar. Porque senão não vinha, estava descansado em casa, não é? E, portanto, o estudo é fundamental, nós estarmos aqui para compreendermos os mecanismos da vida espiritual.